Fala galera, você conhece o pai da vacina? E você sabia que a varíola no século XX matou de 300 a 500 milhões de pessoas? Existem estudos que indicam que os primeiros casos podem ter surgido no século XVI. Esse inimigo ameaçou a humanidade durante os séculos, até finalmente começar a ser combatido pela ciência. Isso e muito mais depois da vinheta. Tudo começou com um cientista que estava perto de uma vaca no final do século XVIII. Em 1789, Edward Jenner observou que as vacas tinham nas tetas feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo dos humanos. Os animais tinham uma versão mais leve da doença, a varíola bovina ou bexiga vacum. Em 1796, resolveu pôr à prova a sabedoria popular que dizia que quem lidava com gado não contraía varíola. Ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha, quando expostas ao vírus bovino, tinham uma versão mais suave da doença, Jenner conduziu a sua primeira experiência com James Phipps, um menino de 8 anos. Jenner inoculou o pus extraído da ferida de vacas contaminadas, recolhendo o líquido que saía dessas feridas e colocou em cima de arranhões que ele provocou no braço do menino. Este teve um pouco de febre e algumas lesões leves, tendo uma recuperação rápida. A partir daí, o cientista pegou o líquido da ferida de outro paciente com a varíola e novamente expôs ao menino. Semanas depois, ao entrar em contato com o vírus da varíola, a criança estava imune à doença. Estava descoberto assim a propriedade de imunização. E concluiu que quem era exposta a uma versão mais leve da varíola podia desenvolver imunidade à doença. Então o processo de se imunizar através da varíola bovina, anos depois, passou a se chamar vacina. Hoje em dia, existem vacinas contra diversas doenças, como por exemplo, vacina contra pólio, meningite, hepatite, sarampo, catapora. Galera, todas essas doenças têm vacinação e infelizmente quando você se deixa de vacinar, elas podem acabar sendo fatais em alguns casos. Essas vacinas são feitas através de vírus enfraquecidos, de micróbios mortos e às vezes também de pedacinhos desses micro-organismos. Essas são as vacinas de subunidade. E uma pessoa que nunca foi vacinada? Bom, ela está exposta a vários tipos de doenças que o corpo não conhece, como por exemplo sarampo. O corpo humano é tão incrível que depois de combater o vírus, os anticorpos estudam como foi feita essa defesa, criando uma memória imunológica que irá proteger você de futuras ameaças. Se o vírus que causa o sarampo entrar nesse corpo, ele vai se multiplicar e ficar ainda mais forte. Quando seu corpo perceber o invasor, pode ser tarde demais e você já vai estar doente. É aí que entra a vacina, que funciona como um tipo de professor que ensina ao seu sistema imunológico sobre o vírus, para que ele possa combatê-lo de forma mais eficaz. Mas aí você pode se perguntar, e a gripe? Todo ano eu preciso tomar a vacina. Por quê? Esse problema não está na memória do corpo, e sim no vírus da gripe, que é altamente mutável, ou seja, sofre mutações com muita facilidade. Quando seu corpo aprende a lidar com ele, o vírus vai embora, mas volta depois de um tempo modificado, e aí o seu corpo precisa de uma nova vacina para aprender a lidar novamente com o vírus. E graças à vacina descoberta por Edward Jenner e um esforço de vários países, a varíola que matou milhões de pessoas durante os séculos foi
completamente erradicada do planeta no final dos anos 70. Olha só a importância de se vacinar. Existe um boato que vacina pode causar autismo. A má notícia é de que uns anos pra cá, muitas pessoas têm olhado a vacina de uma forma negativa. Na verdade, existem pessoas que são contra a vacina. Alguns pais afirmam que a vacina tríplice viral, que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola, que ela pode causar autismo e por isso preferem não vacinar os seus filhos. Na verdade, essa história de autismo começou com o médico Andrei Ackfield, que publicou um estudo sobre isso no final dos anos 90. Esse estudo, publicado na revista Lancet, descrevia um vínculo causal entre a vacina MMR, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba, e o desenvolvimento de comportamentos autistas em algumas crianças. Porém, alguns anos depois descobriram que ele tinha forjado os resultados da pesquisa. Ou seja, no final das contas, ele queria acabar com a credibilidade da vacina MMR, dizendo que ela causava autismo, para que ele pudesse ficar com essa fatia do mercado para ele. Em 2009, na época da pandemia do H1N1, surgiu um boato de que a vacina contra a doença poderia causar autismo, por causa de um negócio chamado timerosal, que é um conservante usado em diversas vacinas e tem entre os seus componentes mercúrio. O mercúrio é usado como conservante em vacina desde os anos 30 e a ciência nunca comprovou nenhum dano que ele tenha causado à saúde das pessoas. Primeiro, que a sua concentração nas vacinas é muito pequena, e segundo, que o mercúrio é expelido rapidamente pelo corpo. E galera, o Brasil conseguiu diminuir sua mortalidade infantil, ou seja, o número de crianças que morrem graças à vacinação. Então bora se vacinar. Não deixe se influenciar por qualquer informação sem base científica. Sempre procure fontes confiáveis. Vacina salva vidas. E para o vírus pouco importa se você acredita nele ou não. Sem vacina ele pode ser fatal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.